Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje inicia-se, já aqui foi referido, a 8ª e a 9ª avaliações da Troika. Mas não é só o debate que aí se encerra, a qual é dado um pontapé de partida. Hoje inicia-se também o debate para o Orçamento de Estado para 2014. É dessas reuniões que as escolhas estão em cima da mesa e é nessas reuniões que o Governo colocará perante a Troika as suas perspectivas e que ouvirá da Troika as suas perspectivas. Ora, nestas escolhas já sabemos como começa a conversa. E a conversa começa com um Governo que agora tem um Vice-Primeiro-Ministro responsável pela coordenação. E na coordenação que ele tem feito de toda a política económica do Governo, juntou-se com a sua Ministra das Finanças e coordenados foram reunir em Bruxelas com a Comissão Europeia, foram reunir com o Banco Central Europeu e coordenados foram reunir com o FMI. De tanta coordenação, ouvimos também aqui na Assembleia da República aquilo que Paulo Portas foi dizer. É que, afinal, a coordenação do Governo cria um déficit de 4,5% para 2014. Mas, como é óbvio, como nós percebemos bem, tanta coordenação só poderia dar aquilo que deu, tamanha descoordenação. Afinal, o coordenador do Governo está descoordenado com o próprio Governo. Paulo Portas diz 4,5%, Maria Luísa Albuquerque diz 4%. Paulo Portas insiste em 4,5% e Pedro Passos Coelho diz 4%. Afinal, esta é a coordenação descoordenada do Governo que nem numa coisa essencial para o Orçamento para 2014 consegue ter uma única voz na discussão. 4,5% ou 4%. O maior dado macroeconómico para 2014 continua a ser as várias vozes da política deste Governo. Mas não é o único motivo de preocupação. Este é também o Governo que, face a ter visto a Constituição impor-se à governação, em vez de fazer dessa realidade uma força para negociar com a Troika e para dizer que em Portugal há uma Constituição que baliza uma governação e que está acima do memorando de entendimento e que está acima da vontade da Troika e da vontade dos credores, é o mesmo Governo que se minora, que fragiliza a sua posição e que se assume no solista do coro do ataque à Constituição. No fundo, daqueles que dizem que a ovelha negra da governação não é a austeridade, mas sim a Constituição. E que essa é também a ovelha negra da nossa democracia. Ora, um Governo que não tem onde deveria ter forças, a escolha daquela que é a posição forte numa negociação e se coloca no lugar frágil de dizer que já vai coxo para a mesa das negociações, é um Governo que vê na Constituição realmente um entrave à austeridade, porque é um entrave à sua posição ideológica e à sua vontade de atacar os direitos dos portugueses. Assim o percebemos. Essa não é novidade nenhuma, assim ainda agora foi indicado pelo CDS, assim tem sido a palavra do PSD. Mas é curioso como aquele que é o ministro mais omisso, mais faltoso nas suas responsabilidades e mais irresponsável nas suas posições, é também aquele que parte para esta negociação sem ter aquele que era o documento que ele já devia ter apresentado. Afinal, perguntamos ao CDS e ao PSD, conhecem o tal guião da reforma do Estado que Paulo Portas ia colocar o seu cunho? Onde está ele? Estará perdido nas transições de pastas que aconteceram ou afinal não existe mesmo e esse é também um motivo de fragilidade de Portugal nesta negociação? Ora, aí é que está a verdade. Quando perguntado ao Governo onde está a sua reforma do Estado, onde está o seu guião, a única resposta que existe é que há uma carta enviada por Passos Coelho à Troika. Não há guião, não há pensamento para a reforma do Estado. Há o fanatismo da austeridade num corte cego que está nessa carta. E perguntada ainda na semana passada sobre esta matéria, diz-nos a Ministra do Estado e das Finanças, não se sabe se coordenada ou não com Paulo Portas, que essa carta é para cumprir e que essa é que é a baliza para o Orçamento de Estado para 2014. Vejamos então o que é que diz essa carta e vejamos se o tal bom senso que hoje foi aconselhado à Troika pelo Presidente da República, se não é o bom senso que deveria ser também aconselhado ao Governo e às suas políticas no fanatismo dos cortes que encerra esta carta. Esta carta, segundo as palavras da Ministra, era a carta da verdade, a carta do compromisso
E previa-se, essa era pelo menos a parte da palavra que se dava à Sra. Ministra, a carta dos limites dos cortes que iriam existir. Nada mais falso. Só na saúde já sabemos que a previsão dos cortes é de 200 milhões de euros para 2014, mais do dobro dos 94 milhões de euros previstos na carta de Pedro Passos Coelho. Ainda falta conhecer como o CDS irá substituir a sua linha vermelha, essa TSU dos pensionistas, que sobre isso não nos disse absolutamente nada. Onde estão as alternativas, mas onde a austeridade vai desenhando as novas escolhas. Afinal, aquilo que era extraordinário passa a ser ordinário, passa a ser habitual. Há pouco dizia-nos o CDS não. Nós aceitaremos cortar eventualmente as reformas dos funcionários públicos, na tal aproximação das reformas do Estado às reformas dos privados, mas já as notícias desmentem esta palavra do CDS. O que nos dizem as notícias é que, afinal, o corte da contribuição extraordinária de solidariedade para todas, e eu repito, todas as reformas acima de 1.350 euros, será novamente insistido no orçamento para 2014. O que é extraordinário passa a habitual. E aquelas que eram as promessas, as palavras ditas com força e com esta capacidade de jurar a pé juntos aquilo que se diz, na prática não duram uns minutos. Esta é a credibilidade deste governo. E é pela falta dele, não pela Constituição, é pela falta da credibilidade deste governo que nós já estamos de joelhos quando negociamos com a Troika. É certo que existe uma tentativa de impor uma agenda ideológica. A carta de Pedro Passos Coelho à Troika diz-nos muitas das maldades que o governo tem previstas. Não ouvimos nada a dizer por parte do CDS a defesa contra o aumento da idade de reforma. Pelo contrário, já a consideram inevitável. Não ouvimos nada a dizer sobre a forma como será, então, esta contribuição extraordinária de solidariedade. Será, também dizem-nos, inevitável. Mas é exatamente essa política das escolhas ideológicas que nos dão corpo, se a Sra. Presidente me permitir, a uma das enormidades que nós assistimos no dia de hoje. O Governo atacou 3 vezes os trabalhadores. Por 3 vezes cortou a indemnização por despedimentos. De 30 dias passou para 20. De 20 passou para 12 e de 12 passou para 10. Por 3 vezes o Governo cortou dizendo que eram os patrões quem iria agora pagar a diferença e aquela que era o fundo para, pelo menos, uma salvaguarda das indemnizações. Ora, 3 vezes o Governo atacou o direito dos trabalhadores para agora, de uma vez só, dizer que vai estar ao lado dos patrões. O Bloco de Esquerda sempre disse que o Governo tem uma escolha de se colocar ao lado dos mais fortes para atracar os mais frágeis. E nessa escolha, hoje fica bem claro essa opção. O Governo coloca-se ao lado dos patrões que nunca tiveram a intenção de pagar esta taxa para dizer, não se preocupem, nós pagamos por vocês. E coloca o IFP a pagar o despedimento. Não é um incentivo ao emprego. É o pagamento do despedimento com os fundos comunitários através do IFP. Se as escolhas são inevitabilidades, bem, estas demonstram que não. São as escolhas de um governo que tem um fanatismo na austeridade e uma vontade de aumentar a desigualdade. E é por isso que terá na rua, terá aqui no Parlamento, a confrontação contra esta política de um povo que não aceita ser mais sacrificado nos cortes deste governo. Disse.